Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes quero pedir a você que se inscreva no canal da Congregação Messiânica no Brasil, no YouTube. Acione o sininho das notificações para que você possa sempre estar recebendo os nossos vídeos. Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo. Se não gostou, deixe seu dislike. Mas é importante que você coloque lá o seu comentário, a sua dúvida, né, o motivo pelo qual você gostou e o motivo pelo qual você também não gostou. A sua participação nesse projeto é extremamente importante. Vamos lá. Nós vamos começar a partir de hoje uma série que vai falar sobre as solenidades de Yahvé. Ou seja, as festas que Deus estabeleceu. Nós vamos falar sobre elas, nós vamos falar sobre o contexto de época, falar sobre a sua simbologia e a importância espiritual dessas festas. Por que que nós vamos falar sobre isso? Porque existe um contexto profético nessas festas. E eu gostaria que você descobrisse, à luz das Escrituras Sagradas, a partir de uma visão hebraica das Escrituras, que você conseguisse enxergar com mais clareza o objetivo do Eterno no contexto da salvação, da revelação da salvação sobre essas festas. É algo extremamente importante, simbólico, revelador, traz uma espiritualidade muito grande. Então, quando o Eterno ele estabelece essas festas, ele já tem objetivos de época, é claro, mas também propósitos futuros. E a Páscoa, que é a primeira festa que nós vamos tratar, nós vamos falar sobre a Páscoa, que foi a primeira festa estabelecida. Você já vai ver que essa festa, quando ela é estabelecida, ela já tem um propósito futuro, ela já tem um apontamento para o futuro, ok? Então você vai encontrar essas solenidades no livro de Levítico. Se você quiser fazer uma leitura geral, Levítico capítulo 23, você pode ler do primeiro versículo até o versículo 44. E ali você vai ver a descrição das solenidades do Eterno. São 7 festas no total, tá? Cada uma delas tem as suas particularidades, cada uma delas tem as suas datas específicas. E quando você traz isso para o contexto da chamada Nova Aliança, é algo maravilhoso. Você vai ver, com certeza, que o Eterno ele tem propósitos muito aprofundados quando ele estabelece essas solenidades. Nós vamos ver a data estabelecida pelo Eterno já no livro de Êxodo. Logo quando Israel recebe do Eterno a resposta das suas orações, quando eles clamaram devido à forte escravidão que estavam sofrendo no Egito, eles clamaram o Eterno, então ouve as suas orações, visita Moisés e recruta Moisés para que Moisés volte ao Egito e interceda junto a Faraó para que o povo seja libertado do Egito. Então Faraó, nas muitas vezes em que Moisés foi até ele pedindo para que Israel fosse libertado, Faraó se negou, até o ponto em que Deus, o eterno Criador, começou a castigar o Egito com mão forte, enviando as pragas, as famosas e conhecidas pragas do Egito. Quem nunca ouviu falar nas pragas do Egito? Eu quero enfatizar a última praga, porque foi a última praga que trouxe a libertação ao povo de Israel, ok? Então, após a 9ª praga, Faraó ainda resistindo aos pedidos feitos pelo Eterno através de Moisés, o Eterno orienta o seu povo e diz o seguinte, aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, está estabelecido aí a festa e a data que ela deveria ser
celebrada. Diz assim, capítulo 12 de Êxodo, versículo 1: E falou o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das suas cabras. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, o cordeiro deveria ser retirado do rebanho no 10º dia, deveria ser separado até o 14º dia, e no 14º dia ele seria sacrificado à tarde. Versículo 7, olha a orientação do Eterno. E tomarão do sangue e colocarão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então essa é a orientação do Eterno em relação à Páscoa. Isso é a Páscoa. Qual o objetivo dessa festa? Qual é o propósito do sinal do sangue nos batentes da porta? Essa praga ela consiste na morte dos primogênitos de toda a família do Egito. A família que tivesse, a casa que tivesse o sinal do sangue do cordeiro, essa casa não sofreria o dano da morte. Então, toda casa cujo sangue do cordeiro estivesse na verga da porta, essa casa não sofreria o dano da morte, ok? Então os hebreus fizeram da maneira como o Eterno os orientou, e quando foi à noite, um emissário, chamado em algumas versões da Bíblia chama de anjo da morte ou espírito da morte, visita todas as famílias, todas as casas do Egito, porém a casa em que tinha o sangue na porta, o espírito da morte não entrava. E aí naquelas que não tinha o sinal do sangue, o espírito da morte entrava e tirava a vida do primeiro filho de cada família. Ou seja, de cada família o primogênito era morto, ok? Quando foi de manhã, houve um grande clamor no Egito, porque todas as famílias do Egito perderam o seu primeiro filho. E foi através disso, foi através da celebração de Páscoa, que o Eterno libertou o povo de Israel do Egito. Interessante, amados, é que essa festa ela é extremamente simbólica, ela traz uma simbologia gigantesca. Pensem bem, sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o sinal do sangue, fazia com que o anjo da morte não tivesse poder sobre aquela casa. A casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro estava sob ataque da morte, estava à mercê da morte. Olha só que interessante. Isso parece que tem uma conotação profética. Você consegue ver isso? Você consegue ver alguma simbologia nisso? Quando o Eterno estabelece essa festa, será que ele já pensava em algo para o futuro? Está apontando algo para o futuro? Por isso que eu estou falando sobre a importância de fazer uma análise das festas, não ignorar logo de cara, porque tem muita coisa embutido nas solenidades do Eterno, ok? Então, a festa ela tem data para acontecer, não pode ser qualquer dia, tem todo um conteúdo, né? Tem várias coisas que são necessárias fazer durante essa festa e deve ser respeitado, né? Toda uma cerimônia, enfim. Muito bem. Quando nós analisamos sobre a questão do dia determinado,
Nós lemos no Levítico, né? Levítico 23, só para enfatizar a questão sobre a data. Quando o Eterno ele estabelece as suas festas, eu gostaria de enfatizar muito essa questão. Data, tem data determinada, quem determina é o Eterno. Levítico capítulo 23, o versículo 4, diz assim, ó: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então o Eterno diz que é no tempo determinado. Era todo ano? Sim, era todo ano. 14 de Aviv. O cordeirinho era sacrificado todo ano. Que mês? Aviv. Que dia? Dia 14. Tinha horário? Sim, à tarde, ou seja, já no finalzinho do dia. Tá? Já no finalzinho do dia. Então, Levítico 23, versículo 4 diz que é para fazer no tempo determinado. Quando nós lemos também o versículo 37 de Levítico 23, diz assim, ó, versículo 37, estas são as solenidades do Eterno, que pregoareis para santas convocações, para oferecer ao Eterno oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Então tem dia próprio, tem dia determinado para acontecer, não pode ser qualquer dia. Muito bem, então o sinal dessa festa é o sangue, o sinal é o sangue. Olha a importância do sangue, o significado do sangue, a simbologia do sangue, a simbologia do cordeiro, tá? Quando nós atravessamos aí os séculos, e essas festas são realizadas pelos hebreus, pelos judeus todos os anos, são celebradas, né, comemoradas, sempre apontando para algo futuro. E aí quando a gente chega aqui, ó, em João, Evangelho de João, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29. Olha só o que João Batista diz a respeito de Yeshua. Que João Batista fala a respeito de Jesus. Olha só. Versículo 29, capítulo 1 de João. No dia seguinte, João viu a Jesus, Yeshua, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista aponta para Jesus e diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que é tirar o pecado do mundo? O que significa a figura do Cordeiro, Jesus sendo o Cordeiro? Quando nós estudamos sobre o Messias no conceito profético, o Messias ele aparece de duas formas nas profecias. Uma delas, a primeira delas, é a parte em que ele sofre, e a segunda parte é a parte que fala sobre sua vitória e seu reino. Então, a primeira parte já aconteceu, que foi a parte do sacrifício, do sofrimento, né? Isso já aconteceu. Mas vamos dar andamento aqui para você entender o que significa a Páscoa no contexto da chamada Nova Aliança, ou seja, quando o Eterno estabelece lá no Egito o que ele está apontando para o futuro. Eu até disse outro dia, num estudo, que os judeus, eles comemoram, mesmo aqueles que não acreditam em Yeshua como Messias, mas todos os anos eles comemoram o sacrifício de Yeshua. Todo ano eles comemoram o sacrifício de Yeshua, né? Muito bem. Então a figura do Cordeiro nas palavras de João Batista. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, e o versículo, a gente pode ler aqui a partir do versículo 7, olha só. Então João Batista fala sobre o Cordeiro de Deus, Yeshua ser o Cordeiro de Deus. Aqui no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, e o versículo 7 diz assim, ó:
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que não sejais, ou melhor, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, ou seja, o Messias, nossa Páscoa, olha só. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Yeshua é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quando a gente interliga e as palavras de João Batista, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e interliga com as palavras de Paulo, você percebe que Yeshua é a figura daquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito. Lá foi sacrificado para que o povo, através do sinal do sangue, não sofresse o dano da morte. Através de Yeshua, nós não sofreremos o dano da morte também, através do sangue. O sangue de Yeshua é o sinal em nós. O sinal do sangue de Yeshua em nós nos livra do poder da morte. Ok? Olha que interessante isso, né? Páscoa e Yeshua, né? Tudo a ver. A gente pode falar de um profeta, que é Isaías. No capítulo 53, ele descreve um pouco do sofrimento do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, a gente pode ler o versículo 7. Se você quiser ler todo o capítulo 53 de Isaías, é bastante interessante. Eu quero só enfatizar o versículo 7, ok? Que fala a respeito do Messias. Então, Isaías profetizou a respeito do sofrimento do Messias. E ele diz assim no versículo 7: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, Yeshua é a figura do cordeiro da Páscoa. E Paulo diz que ele é a nossa Páscoa, ok? Ainda em análise aqui de alguns textos, eu gostaria de ler a primeira carta de Pedro, capítulo 18, ou melhor, capítulo 1, o versículo é o 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Tem a sua Bíblia, abra ela, vamos ler juntos, ok? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo é o versículo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé, esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma, na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, Yeshua é a nossa Páscoa. E vocês sabem qual foi a data que Yeshua foi sacrificado? Yeshua foi sacrificado exatamente na data da Páscoa judaica. Exatamente na data da Páscoa judaica. Nem antes, nem depois. Na data da Páscoa.
quando os cordeiros estavam sendo imolados no templo, para que fosse dado início às festas de Páscoa, Yeshua estava sendo sacrificado no lugar chamado Gólgota, estava sendo pregado no madeiro. Então, essa parte da Páscoa nós vamos dividir em duas partes, por ser um assunto um pouco extenso. Então, essa primeira parte, estamos falando da data da Páscoa e associando a data da Páscoa, toda a simbologia da Páscoa à pessoa do Mashiach, à pessoa do Messias Jesus, ou seja, a Páscoa estabelecida no Êxodo, quando o povo foi libertado do Egito, já apontava para o futuro, apontava para o sacrifício de Yeshua. Então, a Páscoa no Egito é uma figura do que ia acontecer com Jesus. Todo ano o povo comemorava o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício verdadeiro. Todo ano o povo comemorava isso sem saber, né? Dessa simbologia. Pensavam que era apenas a libertação do Egito, mas faziam apologia a algo futuro. Olha que coisa interessante. Então, Yeshua, ele é sacrificado exatamente na Páscoa judaica, no dia da data da Páscoa. E nós vamos falar sobre a última ceia no próximo vídeo, porque algumas pessoas dizem que agora nós não celebramos mais Páscoa, celebramos ceia, e por causa disso mudaram a data da Páscoa, ou melhor, da ceia. Fizeram muita confusão com isso. Tem gente que dá ceia todo mês, alguns dá toda semana, virou uma coisa corriqueira, perdeu-se o valor. Usam qualquer ingrediente, usam pão fermentado, usa suco maguari, tá uma coisa bagunçada. Então a nossa bússola, o nosso manual de instrução é a Bíblia Sagrada, e nós estamos trazendo essa explicação para registro. Hoje vamos ficar apenas com essa parte, associando aí a figura do Messias à figura do Cordeiro que foi sacrificado ali no Egito. Quando o Senhor Yeshua, antes de ser sacrificado, ele fala da figura do pão e do vinho, ele não está estabelecendo nada novo, até porque o pão e o vinho estavam na mesa da Páscoa, entendem? Então o pão sem fermento estava ali na mesa, o vinho também estava ali. Então ele já pegou ingredientes, alimentos, né, que já estavam ali na mesa. Então não criou nada novo. Ele fala de uma simbologia. Agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Esse pão simboliza o meu corpo. Este vinho simboliza o meu sangue. Mas ele não fala nada sobre data, ok? Então nós vamos falar sobre a última ceia no próximo vídeo e vamos explicar tudo isso melhor, para que você entenda que a ceia pascal, ela deve ser estabelecida na mesma data que foi estabelecida desde lá do Egito. Não tem por que mudar. Não tem por que dar todo mês. Quem estabelece a data é o Eterno. E não é porque chama-se de nova aliança, novo contexto, nada a ver, tá? Isso fique muito bem claro. Eu não posso fazer dos ensinamentos do Eterno os meus ensinamentos. Eu tenho que levar em consideração os ensinos do Eterno e ponto final. Se eu quero ser servo de Deus, eu tenho que respeitar o que o Eterno estabeleceu. Tá ok? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Shalom!